Boa tarde pessoal. 1h35 da tarde do dia 3 de 12 de 2024. Aqui fazendo 30 e tarará de grau. O negócio tá quente, o mundo tá pegando fogo. E hoje tem a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Campeonato esse cheio de emoções, principalmente pro meu time. Passamos mais da metade dele brigando para não cair. Agora a gente tá brigando por um Libertadores. Falando em Libertadores, é esse o jogo que começa. Corinthians contra o Bahia, lá dentro da Arena Itaquera, com um projeto para virar a Arena do Povo, mas isso aí fica para outra hora, tá bom? Então a gente começa com Corinthians e Bahia nesse um dupla casa, tá bom? Utilizando o método do resumo recente. Dupla casa aqui para um Corinthians, tá certo? Depois vem Vasco e Atlético Mineiro. Nesse Vasco e Atlético Mineiro eu coloco também um dupla casa, tá certo? Criciúma e Flamengo. Flamengo fora. Mas lembrando, esse jogo nós temos que ter uma grande atenção. Mesmo que digam que times não gostam de perder, que não vão perder de propósito e tudo mais, uma vitória do Criciúma coloca o Fluminense para a zona do rebaixamento. Ok? Sendo que o Criciúma e o Flamengo jogam de 8 horas e o Fluminense joga apenas amanhã. Amanhã não. Na quinta-feira, que a rodada só acaba na quinta. Certo? Então, é capaz? É capaz. É provável? É provável. Não vou negar. Então, mas mesmo assim, Criciúma Flamengo. Por quê? Porque a gente está trabalhando com dados. Certo? Se a gente for trabalhar com outras coisas que a gente não pode medir, entregar jogo e tudo mais, cartão, pá, coisa, eu acho que sim. Eu acho que o Flamengo pode pelo menos empatar para não dar muito na cara, mas também pode perder. O jogo é lá. E o Criciúma já mostrou contra o Corinthians que tem fé. O negócio é segurar, né? Porque conseguiu fazer o 2-0 no Corinthians, mas infelizmente levou a virada. São Paulo e Juventude, eu coloco um dupla casa nesse também, tá certo? Vitória e Grêmio, nesse eu coloco um empate seco. Os dois precisam do resultado para terminar de fugir. Se eu não me engano, o Vitória já fugiu e o Grêmio também. Só que o Vitória briga ali para quem sabe jogar uma Sul-Americana. Uma grande novidade para esse time. Atlético Goianiense e Fortaleza, dupla fora. Eu não vou colocar um fora seco aqui, talvez mais adiante, mas no momento não. Por quê? Porque o resumo do Atlético Goianiense pro Fortaleza não é tão diferente assim, certo? Cruzeiro e Palmeiras, jogos aí do segundo colocado, eu coloco um dupla fora aí do Palmeiras, tá certo? Inter e Botafogo eu coloco um dupla casa, surpreendendo todo mundo, um dupla casa aí do Inter contra o Botafogo. Por quê? O Inter tem 3 pontos positivos contra apenas um do Botafogo. O Inter tem mais pontos nos últimos 5 jogos. O Inter tem mais pontos jogando em casa do que o Botafogo jogando fora. E o Inter, jogando em casa contra o Botafogo, ganhou 4 e perdeu apenas 1. Então, por causa disso, eu coloco um dupla casa aí do Inter, tá certo? Quem sabe dar uma carimbada na faixa do atual campeão da Libertadores. Título novo e inédito. Vimos aí com o Atlético Paranaense e Bragantino, nesse aqui um dupla casa, certo? No último jogo do Bragantino eu acertei, eu coloquei o empate do Cruzeiro. Não me engano se foi pelo resumo recente ou se foi pela análise de tabela, mas eu coloco aqui um dupla casa. Atlético Paranaense querendo dar uma melhoradinha aí na condição dele, está em 14º no momento. Eu não me engano se o 14º já é as posições que ficam no limbo. O que seria o limbo? São os que não pegam nem Sul-Americana, nem Libertadores e nem são rebaixados. São aqueles que ficam ali no meio da tabela. Entendeu? E Fluminense e Cuiabá, nesse aqui eu coloco um casa seco, né? Fluminense aí tem um retrospecto melhor do que o Cuiabá. Por incrível que pareça, mas também não é por muita coisa não. O Fluminense nos últimos 5 jogos marcou 4 pontos. O Cuiabá marcou 3. Nos últimos 5 confrontos entre Fluminense e Cuiabá, 4 vitórias para o Fluminense, 3 vitórias para o Cuiabá. O Fluminense jogando em casa fez 9 pontos. O Cuiabá jogando fora fez 4 pontos. O Fluminense jogando contra o Cuiabá no Maracanã, em 3 jogos ganhou os 3. Então, por causa disso, é casa seco aí do Fluminense. Pessoal, esse foi um método de análise, de resumo recente. Esses são os palpites que eu consegui a partir dele, certo? Qualquer coisa, curtam, comentem, compartilhem e ativem o sininho,
tá ok? A gente está terminando agora o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano já acaba no próximo domingo, no próximo final de semana. E aí a gente vai pensar, eu vou pensar do que eu vou colocar para ver se eu ainda vou continuar ativando o canal, mandando vídeos pelo menos uma vez na semana, ou se eu simplesmente paro e espero a próxima edição, tá certo? Quem puder aí ajudar, dar um comentáriozinho, não, continua, manda de outras ligas e tal coisa, a gente tenta. Já tentei fazer isso ano passado e não consegui. Então eu vou esperar dessa semana até o final do campeonato, que é a semana que vem, quando eu gravar o vídeo da reação, independente se tiver alguém pedindo pelo menos uma pessoinha só, aí a gente continua, senão a gente para e volta em maio. Tá bom, pessoal? Valeu! Fui!